Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Conversinha com o tio Frei. Vamos falar hoje de um assunto importante, ainda mais nesses últimos anos no Brasil. Vamos falar sobre o fanatismo. Sim, sobre o fanatismo. Vamos tentar entender, compreender um pouquinho isso à luz da filosofia, também à luz da psicologia e também à luz da fé cristã. Como que nós podemos compreender o fenômeno dos fanáticos? Como que o fanatismo ele atua na vida da pessoa? E por que há tantas pessoas fanáticas nos dias de hoje? Então, primeira coisa, a origem da palavra, a origem do termo fanático. A palavra fanático vem do latim fanaticus e significa quem se acha inspirado pelos deuses. Então, na etimologia da palavra, fanático é aquela pessoa que se acha inspirada pelos deuses. Mas é na língua francesa que nós encontramos o melhor significado. Significa um estado psicológico de fervor excessivo, irracional, persistente por qualquer coisa ou tema. E tem como característica a agressividade, preconceitos, ódio, estreiteza mental e intenso individualismo. Só eu tô certo, só penso em mim e assim por diante. No nosso país, no Brasil, nos últimos anos, nós temos vivido uma grande onda de fanatismo, atuando de forma assustadora em vários setores na sociedade. Fanatismo político, mas também fanatismo religioso. E este tipo de comportamento ele cria muitas tensões e acaba fazendo muitas vítimas. Acaba gerando constrangimentos, medos, acaba coagindo pessoas, cerceando a liberdade de pensamento e trazendo de forma muito séria para este movimento várias pessoas inocentes, mas que são atraídas e utilizadas por verdadeiros exércitos de imbecis. Para isso, basta olhar um pouquinho as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Veja aí as redes sociais e você vai perceber muitas e muitas pessoas que são cooptadas para prestar serviço ao exército dos imbecis do nosso tempo. Infelizmente. Gente, primeira coisa também que nós temos que pensar é que toda pessoa fanática ela é uma pessoa sofredora, mas também é uma pessoa egoísta. Uma pessoa sofredora, mas uma pessoa egoísta. Egoísta porque o fanático só gosta daqueles que gostam daquilo que ele gosta. Qualquer pessoa que pensa diferente, que sente diferente, que vai por um caminho diferente, é odiado pelo fanático. E aqui é muito importante vocês perceberem esta palavra, esta emoção por trás do fanático. O fanático é uma pessoa que nutre ódio. Ódio daquele que pensa e que é diferente. O fanático, ele nutre um sentimento de egoísmo, pensando somente nele e naqueles que pensam como ele, e também nutre ódio por aquele que pensa diferente. Em última instância, se for preciso destruir o diferente, o fanático destrói o diferente. Por isso, então, o fanático, ele se traveste de amor, mas no fundo, ele está repleto de ódio. E o fanático, ele age como um dono de um mundo particular. Um dono de um mundo particular que não tem espaço para os diferentes. E para aqueles que não fazem a vontade do fanático.
E quem não faz a vontade do fanático é xingado, é machucado e, em última instância, é até assassinado pelos fanáticos. E o fanático, ele vai se autoafirmar, 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 e o fanático, ele vai aceitar tudo aquilo que coincide com o seu pensamento. Mas ele vai ser contra tudo aquilo que não coincide com o seu pensamento. Quando ele assiste um filme, ou vê um jornal, ou vê um debate, ou lê um livro, ele só vai colher destes aquilo que lhe interessa. E nós chamamos isso de fundamentalismo. O fundamentalista é aquela pessoa que, no fundo, só lê o que quer. Então, por exemplo, um fundamentalista bíblico, ao ler a Bíblia, ele só vai colher os textos que lhe interessam. E ele vai descartar e nem vai levar em conta os textos que são contra a sua ideia, são contra a sua opinião. Por isso, então, o fanático, seja um torcedor de um time de futebol, ou de um partido político, ou seguidor de algum político, ou um ativista, ou um religioso, ou um sindicalista desvairado, ou um capitalista daqueles radicais que só pensam no dinheiro e no lucro e não pensam nas pessoas, sejam quem for, essas pessoas fundamentalistas, elas já estão convencidas da sua verdade. E porque estão convencidas da sua verdade, pouco lhes interessam os fatos e as verdades que aí estão. Pouco lhes interessam. E aí, gente, o fanático, ele, por não levar em consideração fatos e evidências, o fanático ele sempre será anti-ciência. A grande inimiga do fanatismo é a ciência. Mas tem um detalhe, a fé cristã, a fé viva em Jesus Cristo, o libertador, também é a grande inimiga do fanatismo. Porque Jesus liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é libertador e ele liberta, primeiramente, da nossa própria opinião. Aquela opinião fechada, Jesus abre nossa mente. E por isso, então, Jesus é o libertador, e por isso ele é a verdade, e por ele ser a verdade, o fanático não concorda com Jesus. O fanático cristão é capaz de duvidar do próprio mestre. E tem mais, o fanático crucifica o próprio mestre. Então, bastante atenção para isso, tá? O fanatismo é uma forma de pensamento, uma forma de ser que faz com que a pessoa ela sempre esteja em guerra com aquele que é diferente. Então, dificilmente uma pessoa fanática tem paz. Enquanto tiver uma pessoa diferente, o fanático estará incomodado. E o fanático se colocará contra quem é diferente. A ponto de querer destruir o diferente. O filósofo Nietzsche ele dizia assim: o fanatismo é a única forma de vontade que pode ser incutida nos fracos e nos tímidos. O fanatismo é a única forma de vontade que pode ser incutida nos fracos e nos tímidos. E são das fraquezas humanas que estes formam os seus exércitos. Então os fanáticos tentarão ao máximo trazer para si os fracos, os tímidos. Porque os fracos necessitam de força. Os tímidos necessitam de apoio. De certa maneira, todos nós somos tentados ao fanatismo. Todos nós somos tentados ao fanatismo, porque todos nós temos fraquezas. E os fanáticos trabalham
para incutir no outro, através do medo, o desejo de fazer parte de um time de gente forte, os fanáticos. Por isso, então, a gente, no nosso tempo do Brasil, os petistas radicais, vamos falar deles, né? Os bolsonaristas, vamos falar deles. Os torcedores enlouquecidos, vamos falar deles. Os religiosos, vamos falar deles. Os ideólogos, vamos falar deles. Os ativistas provocadores, vamos falar deles. Gente, todos aqueles que atacam símbolos e crenças são fanáticos. São extremistas. E os extremistas, eles são todos iguais. Os extremistas são todos iguais. Pois eles querem o quê? Querem que o mundo circule unicamente em torno de suas vontades e crenças. Esta é sua única vontade e como urubus sobrevivem do caos. Quanto pior, melhor. Então essa é uma característica do fanático. O fanático quer ver o quê? Quer ver o caos, quer ver a confusão, quer ver o clima de guerra. E quanto mais tem o clima de guerra, mais o fanático se sente vivo em combate, porque ele está em nome dos deuses, em nome do seu próprio pensamento. Ele está lá numa eterna guerra contra um inimigo, que é todo aquele que pensa e é diferente. Ok, pessoal? Então, bastante atenção para esses dados, tá bom? E aí o que acontece? Nós percebemos que muitos setores dessas intolerâncias têm feito vítimas todos os dias. O exemplo do futebol, pessoas assassinadas em disputa de torcidas. É um claro exemplo de fanatismo. Pessoas que matam em nome de Deus. Um claro exemplo de fanatismo. Pessoas que agridem o outro porque o outro pertence a um partido político diferente. Isso é fanatismo. Então, por isso, olha, torcidas de futebol, política, religião não estão distantes umas das outras. O fanatismo atinge todas elas. O princípio da violência, ele começa como no fanatismo? Ele começa com as verdades inventadas, que não passam de mentiras repetidas e repetidas à exaustão, para que instigue nos fracos, nos pequenos, a agirem de forma inconsequente, para fazer valer suas vontades e suas fantasias. Ok? E aí agora que vem, olhando psicologicamente para isso. Todo fanático é alguém transtornado mentalmente. Uma pessoa interiormente fraca, uma pessoa claramente mal amada, insatisfeita com a existência da liberdade de expressão, insatisfeita com a felicidade alheia, de tal forma que torna insuportável todas as verdades que não são suas próprias verdades. Daí a necessidade de criar suas próprias verdades. Então aí, as teorias da conspiração, as mentiras, olha, tem uma doença que está matando todo mundo. Tem uma doença aí, está matando todo mundo. Ah, estão fazendo uma vacina. Não toma essa vacina, porque essa vacina vai matar todo mundo. Então fizeram uma vacina para combater a doença que ia matar todo mundo, e essa vacina mata todo mundo. Olha o absurdo que as pessoas falam. Olha o absurdo. Mas falam isso como se fosse verdade. Esse absurdo. Como se fosse verdade. Assim agem os fanáticos. Eles criam suas próprias verdades, mesmo que sejam mentiras sobre as outras pessoas. Então o fanático ele vai mentir sobre o outro.
vai acusar o outro, vai tentar destruir o outro. Um exemplo na religião, o que muita gente fala contra o Papa Francisco. Um monte de mentira, mas eles agem como se fosse verdade, para destruir aquele que não pensa como eles. Pois bem, e hoje com a internet, eles aproveitam muito e muito e muito para espalhar pelo mundo suas falsas verdades. Afinal, quem é estúpido não precisa de explicação. Quem é lunático não precisa de evidências. Quem é imbecil não precisa de fatos e nem de argumentos. O fanático não aceita explicação de ninguém. O fanático só pensa em destruir quem não pensa como ele. Pois bem, e aí então nós vemos que de uns tempos para cá as pessoas estão manifestando opiniões cada vez mais radicais sobre política, sexualidade, direitos humanos, religião. Traduzindo, os casos de fanatismo estão aumentando muito e muito. E nas redes sociais, os fanatismos eles se expressam de uma maneira muito radical com a campanha da mentira, as campanhas da mentira, e também com a agressão ao outro. Há um tempo atrás aí, né, teve uma pessoa muito fanática que ela não concordou com algumas opiniões que eu emiti e ela mandou eu ir para a Venezuela, mandou eu ir para Cuba e mandou eu ir para a China. Venezuela, Cuba, China. Me mandou para lá. E falou que eu sou um padre imbecil, que eu sou um padre assim, que eu sou um padre assado. Falei, nossa, ele me xingou bastante. Mas eu não fiquei com raiva e o que é que está por trás? O que é o que eu estava entendendo? Esse mecanismo, o fanatismo. É uma pessoa dominada pelo seu próprio ego. E por isso ela é fanática. Fanática. Então, o fanatismo, ele se transveste de um discurso cheio de extremismo. E a pessoa fanática, ela tem uma obsessão descontrolada por um conceito, por uma personagem, por uma teoria, por uma pessoa, que acaba sendo prejudicial tanto ao outro, tanto aos que convivem com o fanático, como para o próprio fanático, que se torna uma pessoa insuportável. E aí ele é obrigado, como ninguém quer mais conviver com ele é obrigado a viver no seu gueto com aqueles que pensam iguais a ele. Então essa necessidade do fanático ter um clubinho de pessoas que pensam como ele, um pequeno exército daqueles que vão lutar pela verdade. Pois bem, o fanatismo é tão extremo que chega a ser delirante. Delirante. Então que interessante, ó. Por mais distinta que seja a personalidade de um fanático, por futebol, por política, seja de esquerda, de direita, por religião, tem algo que une todos os fanáticos. Em todos os casos, existe uma adesão incondicional à causa, à ideia, pela qual eles advogam, eles lutam. Essa adesão, ela não tem diferenças, não tem limites. A pessoa perde a perspectiva e está disposta a fazer o que for preciso para defender suas ideias, mesmo que para isso ele destrua o outro. Ele vai destruir o outro. Pois bem, com esse tipo de postura é praticamente impossível manter um diálogo saudável com o fanático. Diante da divergência de opinião, da confrontação de ideias, as reações mais normais do fanático são agressividade, dificuldade de escuta, expressões de ódio e de preconceito,
estreiteza mental, pensamento dicotômico, isto é, ou é do bem ou é do mal, ou é certo ou é errado, ou está comigo ou é contra mim. E também eles têm a tendência em ver o outro, o diferente, sempre como inimigo. Gente, não é como adversário, é como inimigo que eles veem. É como inimigo. Qualquer pessoa que não pensa como eu torna-se meu inimigo. É assim que pensa um fanático, tá? A psicologia social, ela analisa o comportamento fanático e o comportamento das massas. Há pelo menos já aí várias décadas, tá bom? E a psicologia social olha com muita preocupação para todas aquelas convicções que serviam para aprisionar ao invés de libertar. Para tentar entender como que funciona o cérebro das pessoas fanáticas, várias disciplinas se reclinaram para estudar e investigar o tema fanatismo. E olha que interessante, alguns estudiosos indicam que um dos fatores que pode desencadear comportamentos fanáticos é a dopamina. Olha que interessante, gente. A dopamina é um neurotransmissor que está intimamente vinculado com a forma como manifestamos as emoções e que se ativa quando o organismo obtém uma sensação de prazer. Olha que interessante. Foi descoberto que a ativação da dopamina é proporcionalmente mais potente quanto mais inesperada é a sua recompensa. E que o cérebro rapidamente se acostuma a essas recompensas neurológicas. O impulso de seguir buscando-as, com a vitória do time, com a propagação de suas visões políticas, com a defesa da sua ótica religiosa, essa busca cada vez mais, ela não deixaria de ser um impulso neuroquímico. Por outro lado, há outra série de psicólogos especializados em comportamentos violentos que afirmam que é mais fácil que um fanático mude o foco do seu fanatismo do que passe a ter e adotar um comportamento tolerante. Isso estaria associado a uma estrutura mental adquirida, permeada por distorções cognitivas. E veja, pessoal, além do mais, olha, o fanático tende a dividir o mundo entre os que pensam como ele e todos os outros que não pensam como ele, coisificando o inimigo. As consequências desse tipo de comportamento é uma tremenda falta de empatia, de simpatia e de compaixão. Geralmente o fanático, ele é nada empático, nada simpático e não tem compaixão por ninguém. Geralmente é assim que funciona um fanático. Para muitos especialistas, o fanatismo é uma resposta à insegurança e ao medo, ao julgamento dos demais. Com isso, para muitos psicólogos, o fanático é um covarde. Medroso, que precisa se autoafirmar, porque tem medo que a sua fragilidade seja exposta aos outros. E por isso ele precisa se associar a um clubinho para se sentir protegido e para atacar os outros, até ferindo-os e até matando-os. A pessoa se encerra em convicções absolutas e inquestionáveis, para não ter que lidar com a sua própria fraqueza, com a sua própria fragilidade. Meu irmão e minha irmã? Então esse é um pouquinho um bate-papo sobre a questão do fanatismo. Depois vou querer aprofundar a partir desse tema em outras temáticas, tá bom? Mas está aí um pouquinho aí sobre o fanatismo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? E qualquer coisa nós vamos conversando por aí, tá bom? Desejo a você muita força, muita paz e tome cuidado com toda ideia muito fanática, porque
O fanático vê o outro como inimigo. E nós cristãos vemos os outros como nossos irmãos e irmãs. Um grande abraço, que você seja muito protegido por Deus. Amém. Paz e bem.